Oi, crianças lindas do meu coração. Eu fico tão feliz de estar aí no planeta Terra falando com vocês que se inscreveram, apertaram o sininho, deram os 3 pulinhos, chamaram São Longuinho, né? Todas essas coisas contam. Por que eu fico feliz? Porque na medida que vem o assunto, que me trazem o assunto e eu vou refletir junto com vocês, não é nada assim programado. Lógico que, de alguma forma, eu já tinha pensado nesse assunto, mas não com antecedência, né? Tipo, Plínio vem e fala tal assunto, porque comentaram lá no Insta em algum lugar. E aí eu abro a boca e o espírito fala. Que espírito? Eu, espírito. Mas os pessoal dos nada, os invisíveis, outros espíritos, entidade extraterrestre, eu já sei lá quem está aqui, né? Minha visão, minha percepção é tão estreita. E o assunto dessa semana é autoconhecimento é uma mentira. E eu vou contar para vocês que eu concordo totalmente com isso. Porque se eu falar para vocês, eu tenho um autoconhecimento, tenho, de hoje, né? Hoje eu me autoconheço. E amanhã? Amanhã já o que eu pensava de mim, ou o que eu conhecia de mim, hoje e amanhã já mudou. Assim no passado. No passado eu pensava que eu tinha autoconhecimento, né? Hoje eu sei que no passado eu não tinha esse autoconhecimento que eu tinha hoje. Então, é mentira? Nesse sentido, sim, é mentira, porque nós estamos mudando a cada minuto, a cada segundo, a cada nova troca, a cada respirada, porque o ar também é uma troca, né? Também é frequência, também é informação, coisas que a gente assiste, coisas que a gente ouve, alimentos que nós ingerimos. Já aconteceu isso com você? Eu me autoconheço. Eu adoro brócolis, por exemplo, que não é o meu caso, é que eu não lembro de nada assim especial que eu adore comer, a não ser chocolate, né? É. Então, vamos pegar o chocolate que é mais verdadeiro para mim. Adoro chocolate, eu me autoconheço. Eu adoro chocolate. Eu vou falar não para chocolate nunca. Mentira. Por quê? Porque às vezes eu não estou com vontade de comer chocolate, eu estou com vontade de comer o salgado. Significa que eu adoro chocolate? Não, naquele momento eu não adoro chocolate. Tem dia que eu como chocolate e o chocolate desce gostoso, faz bem e tal. Tem dia que eu como chocolate e o pessoalzinho que mora, que em mim habita, não aceita muito bem. Então me dá azia, me dá refluxo. Então, como que eu posso afirmar alguma coisa sobre mim mesmo? É isso que eu fico refletindo. Será que autoconhecimento, nesse sentido, é verdade e mentira? Para mim, nesse sentido, é mentira. Mas o autoconhecimento é você saber, sei lá, da sua moral, né? Por exemplo, eu penso que eu seria incapaz de matar um outro ser humano. Aí depois eu vou refletir nessa minha autoafirmação. Não, eu me conheço, eu não mataria um outro ser humano. Gente, não. Não, não me peça para fazer isso que eu não faria. Aí depois eu penso em outra situação. E se eu tivesse com o risco de vida, se fosse entre eu e a outra pessoa, será que eu mataria? Ou eu matava ele ou ele me matava? Aí já começa a me surgir dúvidas, né? Porque como vocês me conhecem, eu morro de curiosidade do outro lado da vida, eu, né, tenho curiosidade de morrer, mas ainda não chegou a hora. Então aí eu já começo a duvidar, será que eu matava? Será que eu não matava? Fico com a primeira opção, talvez eu não mataria. Mas e se fosse uma pessoa muito querida minha, onde eu tivesse o maior investimento de afeto na pessoa, e
outra pessoa estivesse ameaçando ela e eu tivesse com a possibilidade de matar essa outra pessoa que pensa em matar a pessoa, olha a confusão, que pensa em matar a pessoa que eu tenho afeto investido. Ai, eu mataria. Ai, mataria com prazer, mas muito prazer, né? Ai, Márcia, você teria prazer de matar? Dependendo das circunstâncias, eu teria. Mas de boa, assim, e da forma, se fosse possível, de forma rápida, porque eu sou cagona, vocês sabem. Mas, se fosse mais possível ainda, de forma lenta, que era para a pessoa sofrer. Por quê? Porque está fazendo um afeto meu sofrer. Então, eu me autoconheço, me autoconheço nessas variáveis. Se eu aceitar em mim as minhas variáveis, as relatividades, a gente pode até dizer que autoconhecimento é verdadeiro. Mas quem aceita? Me conte para mim aí nos comentários. A gente não aceita o lado sombra, a gente não aceita que a persona que nós fazemos é só uma persona, a gente passa a acreditar que nós somos aquilo que nós representamos. Não, não é assim, a gente, né? Mas se a gente colocar nesse autoconhecimento essa diversidade que em nós somos e que em nós existe, aí pode até ser um pouco verdadeiro. Mas, ó, honestamente, eu não conheço ninguém que fale de autoconhecimento e leve avante essa relatividade. Então, eu diria que o autoconhecimento é verdadeiro até a página 1, porque na página 2 ele passa a ser uma grande mentira. Por quê? Porque não dá, como diria Raul Seixas, né? Ele diria século passado, né? Vocês sabem que eu sou do século passado, eu vou pegar referência do século passado. Somos uma metamorfose ambulante. Se a gente está se mudando a cada minuto, a cada hora, a cada dia, como que eu posso conhecer o que eu ainda não fui? Compreende o que eu estou falando? Porque às vezes para mim é uma coisa tão fácil de entender, mas às vezes as pessoas falam para mim, mas eu não estou entendendo nada. Mas por que a pessoa não entende nada? Porque não reflete na própria verdade, em si mesmo. Ó, é fogo, viu, gente, viver. É fogo viver, que eu falo que é fogo, para não falar outra palavra que começa com fo também, porque tem coisas que vai tão contra o nosso universo interior que a gente fala, meu Deus do céu, por que a pessoa está lá? Sei lá, vamos dar um exemplo. Que eu ouço, né? Porque eu vou na academia, eu vou no Pilates, não vou dizer assim que eu sociabilizo, mas eu vou. Vou à praia, né? Vou dar minhas voltinhas, vou ao shopping e eu ouço as pessoas falarem, porque eu não sou surda, eu não escuto, eu ouço. Gente, a maioria está falando de coisas que não tem absolutamente nada diretamente ligado a nós ou a elas. Eu escuto, nossa, gente, mas é cada coisa. Eu escuto gente que fala, ai, não dormi essa noite porque um país tal está em guerra com outro país tal. O que será do país tal, se não sei o que tal, se fulano atacar ciclano e beltrano. Gente, se existe
tem uma função. Então, até eu pensar nessa situação externa para aprender para mim, né, para meu conhecimento, o porquê existe aquilo, qual é a função daquilo, qual o benefício para a humanidade ou o malefício para a humanidade, é uma coisa. Agora, eu deixar de pensar em mim, no meu entorno, para pensar em coisas que não estão acontecendo na minha realidade, para mim é meio maluco. Ai, Márcia, mas você é egoísta, é narcisista, é não sei o que lá. Pode pôr os rótulos que vocês quiserem em mim, porque não vai pegar, porque essa sou eu. Gente, nós temos tanta coisa para pensar, para se preocupar, para nem se preocupar, vai, para se ocupar em relação a nós mesmos, para nós começarmos a fazer um mundo melhor. Como é que eu vou perder meu tempo com essas coisas? Se bem que tempo a gente nunca perde, né? Porque também é uma ilusão, não dá para perder a ilusão. Mas tudo bem, isso é assunto para um próximo vídeo, né? Mas, mano, vamos raciocinar. Tem pessoas que perdem. Eu não vou usar o termo perde, mas para mim é perde, porque não tem outro termo, né? Mas que fica conversando, às vezes, 1 hora sobre uma novela, uma ficção. Claro que eu, psicanalista espiritualista, sei que a pessoa está falando dela mesma, mas a pessoa não tem noção que é dela que ela está falando. Outro dia, uma cliente veio me contar uma novela, a gente estava falando sobre, o assunto era traição, sobre uma novela que uma tal de Solange, se não me falha a memória, o nome da personagem era Solange, era casada com um fulano, que eu não lembro o nome, nem sei se ela citou o nome de fulano, e que tinha uma amiga de infância. A Solange estava muito bem de vida, tá, gente? E essa amiga não. E ela trouxe a amiga para morar na casa dela. E a amiga se interessou pelo marido da Solange, e tudo que a Solange não fazia para o marido, ela começou a fazer para conquistar o marido. Por exemplo, o marido gostava de correr, chamava a Solange para correr todo dia. A Solange não ia. A amiga falou: eu gosto de correr também, eu posso correr com você? E começou a correr com o cara. O cara, não sei por que cargas d'água, porque isso não é da minha competência, do meu conhecimento. Depois de correr, ele entrava numa banheira com gelo, porque o músculo acontecia XPTO lá, que eu não sei o que acontecia. E a Solange, a amiga da Solange, falou: posso experimentar também? E começou a fazer a mesma coisa. E nisso, o marido da Solange começou a se apaixonar pela menina, né? E estava nessa fase de largar a menina e tal. E a minha cliente indignada com a amiga da Solange. Obviamente, numa sessão de psicanálise, eu sei que ela está se projetando no lugar da Solange. Mas ela tinha noção disso? Não. Ela estava emocionalmente envolvida com o externo, com a história do externo, e deixando de ver que ela era a Solange. Entende o que eu estou falando? Aí ela sofria de ciúmes, aí aparece, porque o universo conspira a nosso favor, né? Aparece a amiga antiga que já tinha roubado o namorado dela e que hoje está casada, tem filho, mas ela fica desconfiando da amiga, tá. E tudo isso ela me contando, mas sem ligar o cucufu, sem fazer o link, que a Solange era ela. Então, pô, é legal, a gente se conhece através do outro. Bacana, muito bacana. Mas eu posso, o que eu posso?
Se eu sei dessa premissa, eu me conheço através do outro, quando eu abrir a boca para falar do outro, eu já sei que eu estou falando de mim. Então eu tenho que trazer para mim. Mas aí vem a história do egoísmo, o egocêntrico, narcisista e outros tantos rótulos. Pode ser que seja também, tudo bem, tá tudo certo do jeito que tá. Mas baseado nisso, eu posso falar que eu me autoconheço? Não, né? Não dá. Não- O autoconhecimento, para mim, englobaria uma coisa mais ampla. O autoconhecimento englobaria, para mim, eu não me incomodar mais com o externo, e sim passar a compreender o externo sem me deixar envolver por esse externo. Aí eu falaria que tem mais ou menos um autoconhecimento. Mas a nossa psique funciona assim? Não, né? A gente se conhece através da projeção do outro, aquilo que me incomoda no outro, aquilo que me agrada no outro, aquilo que eu reconheço no outro é porque em mim está. Então, como eu posso sair de mim? Né? Então, eu sou narcisista ou egocêntrico, eu só penso em mim. Não é que eu só penso em mim, eu só vivo em mim. Como é que eu vou viver minha vida, a sua vida? Eu não posso, por mais que eu te ame, por mais que eu deseje, por mais que eu tenha vontade, não dá para eu viver por você. Eu só posso viver por mim. E para viver por mim, tem que ter esse negócio de autoconhecimento. Só que dentro desse autoconhecimento, eu tenho que incorporar a palavra relatividade, a palavra metamorfose. Hoje, nesse minuto, eu posso dizer quais são os meus valores, qual é a minha moral, se é que eu tenho, porque às vezes eu já repeti isso. Porque tem o Clóvis Cortella que fala que moral é aquilo que a gente faz mesmo quando não tem ninguém olhando. Uma vez eu parei para pensar sobre isso, gente, descobri que praticamente eu sou amoral, eu não tenho moral nenhuma. Não é imoral, que é o contrário de moral, tá? É amoral, porque tudo entrava no é relativo, né? Ah, não, eu sou mega honesta. Tem gente que fala assim pra mim. Aí eu sou mega honesta. Se eu acho uma carteira com R$ 1 milhão, eu procuro lá a indicação de quem é. Se eu não achar, eu entrego no correio e tarará, tarará, porque isso é ser honesto. Porque... Mentira, mano. Vai depender da sua situação financeira. Se você estiver passando fome, pelo menos uns R$ 100 você vai pegar daquele 1 milhão para comprar comida. Estou mentindo já, porque R$ 100 não dá para comprar comida por mês. Vamos pegar aí R$ 1.000 daquele 1 milhão para você comprar comida, aí você até pode levar para o correio, né? Que também, para mim, é duvidável, porque eu não conheço a pessoa do correio, né? Eu entregaria até na mão da pessoa relativamente, né? Ia depender muito. A minha tendência seria devolver igual eu achei, mas é só uma tendência, porque o que vai determinar vai ser a minha situação. Outro dia, falando de moral, não quero me estender, mas uma pessoa foi para um país, saiu lá de um lugar de madrugada, viu uma banca de jornal, revista, não tinha ninguém, só tinha lá uma caixinha com dinheiro para você pagar e etc, pegar a revista, né? A pessoa era brasileira, ela até pensou, pô, se tivesse isso no Brasil já não tinha nem revista, muito menos caixinha de dinheiro, porque o pessoal tinha levado.
Mas fato é que a pessoa pegou a revista, pagou, pegou o troco, tudo certinho e etc e tal. Ele fez isso por quê? Porque é da índole dele, é da moral dele. Mas ele não deixou de pensar: ah, se fosse no Brasil, teriam levado tudo. Então, será que a moral dele era aquela mesma? Ou será que se ele tivesse no Brasil, ele ia pensar de forma diferente? E, ó, para encerrar, eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu estou cansada também de ouvir. Eu uso muito essa palavra cansaço, mas não é que eu estou enjoada, que eu não ouviria mais, não. É que eu ouço muitas e muitas vezes. Ah, se fulano é estúpido comigo, eu também sou estúpida com a pessoa. Ah, você está louco? Ou você é estúpida, ou você não é estúpida. Estúpida no sentido de violência, de agressivo. Porque como é que uma pessoa pode levar você a se despersonificar? Você toda gentil, toda carinhosa, toda acolhedora, de repente ser estúpida só porque o outro foi. Pô, pare e pensa nisso, isso é autoconhecimento. Então vamos relativizar, aliás. Né? É verdade ou é mentira o autoconhecimento? Depende, em uns momentos sim, em outros momentos não, e está tudo certo do jeito que está. E assim a gente vai seguindo a vida até o próximo vídeo, que eu vou dar um alôzinho, como toda semana lá no Instagram. Aí você me segue, compartilha, comenta, faz aí o que você quiser, tá bom? Beijo, beijo, beijo.